Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que funciona a abordagem do estudo de eventos no mercado financeiro, fazendo uma aplicação usando o Python. O estudo de eventos ele se refere a uma metodologia, que permite realizar pesquisas com o intuito de investigar o efeito, de um evento sobre os retornos de uma ação de uma companhia, tá? Então, basicamente, é quando a gente está tentando investigar, por exemplo, o efeito de um anúncio da companhia sobre um dividendo maior no ano, ou de certa forma um evento sistêmico ou não, e que vai afetar ali o retorno da ação, ou melhor, o preço, E aí a gente utiliza o retorno como medida para fazer comparações, tá? A ideia inicial desses tipos de estudos, eles tinham o intuito de verificar se os mercados eles tinham, se eles seguiam aquela hipótese de eficiência, ou seja, os mercados eram eficientes. E nesse caso do estudo de eventos, eles faziam testes para ver se o mercado era eficiente no sentido da forma semi-forte. Quando a gente fala de hipótese de mercado eficiente, a gente está falando de quando os preços, das ações elas refletem plenamente todas as informações disponíveis. Como essa hipótese, de mercado eficiente era bem forte, a literatura da finanças, separou, em três categorias, e uma delas é a semi-forte. Então a gente tem a fraca, a semi-forte e a forte. Quando a gente se refere à hipótese fraca, a gente diz que toda informação contida nos preços se reflete plenamente nos preços correntes. Em relação à forma semi-forte, a gente diz que a informação disponível ao público está plenamente refletida nos preços correntes das ações. E a forma semi-forte, ou melhor, forma forte, tá? É quando toda a informação pública e privada se reflete plenamente nos preços dos ativos. Então, com o intuito, de testar a forma semi-forte, buscou-se utilizar o estudo de eventos para verificar o quão rapidamente a informação divulgada é incorporada ao preço da ação. Outros tipos de teste, foram feitos para testar a forma fraca e forte, mas aqui não é o nosso foco, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, de estudo de eventos, para fazer um estudo, sobre o que pode ocorrer através de um evento. Então a gente tem uma empresa que anuncia os dividendos, e nesse caso ela anuncia que eles vão ser muito maiores que aquele esperado pelos investidores. Como os investidores eles não estavam esperando isso, vai ser uma novidade nova, é uma informação, e isso vai refletir no preço da ação no mesmo dia ou durante a próxima semana. Isso acaba sendo uma pergunta, porque a gente não sabe, a velocidade com que isso, com que essa informação é incorporada ao preço, Então muitos autores eles vão utilizar o estudo de eventos para determinar o quão rápido a ação reage, a essa nova informação, a direção de mudança de preço, se vai ser fazer uma direção positiva ou negativa, e o impacto provável ocorrido, se foi algo muito elevado ou se foi isso não teve um impacto tão grande assim. Antes da gente começar a criar nosso estudo de eventos, a gente precisa entender um pouco sobre a causalidade, de um evento e como construir a metodologia, tá? Então, em primeiro lugar, quando a gente está falando de causalidade, ou seja, no nosso caso aqui, o efeito de um evento sobre uma variável, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Até porque a gente não vai saber se de fato foi o evento que provocou a mudança. Então a gente pega um exemplo aqui, que imagina que o galo ele sempre canta de manhã, e depois logo o sol nasce. Então, qual a pergunta que a gente teria aqui? Seria o efeito do canto que provocou o nascer do sol? No caso dessa questão, parece ser um pouco óbvio, que não, obviamente. Mas é aí que está a dificuldade para se a gente utilizar para outros casos, porque a gente não consegue saber de fato, o que ocorre, o que causa algo, Então, vamos pensar no caso do anúncio de dividendos.
mesmo que tivesse sido feito o anúncio, né, e o anúncio foi algo inesperado, e se tivesse ocorrido no momento próximo um outro evento que foi significativo também. No caso, imagino que que o governo americano ele tivesse feito um anúncio de uma política econômica, né, que não agradou a maioria das bolsas de valores e, portanto, né, provocou uma queda generalizada. Então, como que a gente vai medir o efeito, né, desse anúncio de dividendos junto com esse outro tipo de evento? Então, a gente tem que saber como lidar com essa situação. Então, se a gente está usando o uso de estudos que vão envolver verificar a causalidade, então a gente precisa fazer estudos rigorosos, né? Então, para isso, a gente usualmente faz a separação em dois grupos, né, de amostras, o de controle e o de tratamento. Então, a gente tenta usar esses dois grupos para conseguir comparar os efeitos de uma variável que está tá ocorrendo a causa, né? Então, quando a gente está falando do grupo de controle, a gente está se referindo àquele conjunto que não é submetido a um experimento, enquanto o de tratamento recebe uma intervenção. Então, esses tipos de estudos são bem comuns, né, em experimentos controlados, né, porque acaba ficando fácil para a gente conseguir separar o controle do tratamento. Entretanto, né, como a gente está lidando com variáveis econômicas e financeiras, a gente não consegue fazer esse controle, né? É impossível a gente provocar um evento de propósito no mercado financeiro para fazer pesquisa. Então, como que a gente pode lidar com isso? E além disso, né, a gente está lidando com uma variável que se move ao longo do tempo, ou seja, ela vai estar sendo sujeita ali a N diferentes eventos em N diferentes pedaços de tempo, né? Então, como que a gente tenta separar a ocorrência, né, desses eventos sobre aquele que a gente está tentando investigar? Então, todo o design de um estudo de evento, né, que a gente vai fazer vai ser baseado na ideia de que algo vai mudar ao longo do tempo. Então, ou seja, o evento ocorre, o tratamento entra em vigor. Então, a gente consegue comparar o antes do evento com depois do evento e obter o efeito do tratamento. Isso porque, né, se a gente tem um efeito do evento ali, a gente vai ter que depois disso foi nossa amostra de tratamento, né? Entretanto, né, a gente precisa saber que o tratamento seja que o efeito, né, que provocou o tratamento seja a única coisa que está fazendo com que a nossa variável mude, né? Então, se o resultado fosse mudar de qualquer maneira por outro motivo e não o considerarmos, então a gente não vai ser bem sucedido no nosso estudo de eventos. Então, é basicamente o que eu falei anteriormente. A gente está fazendo uma separação aqui, a gente precisa fazer, entretanto, ela não é controlada, ela ocorre por causa do efeito do evento e ela está sujeita ali ao tempo, ou seja, está sujeita ali a N diferentes tipos de eventos, tá? Então, aqui que vai estar a parte complicada. Se as coisas estão mudando ao longo do tempo, como que a gente pode ter certeza de que a gente removeu todas as maneiras pelo qual o tempo afeta o resultado, né? Essa é para aquela parte que a gente quer manter. Então, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente precisa fazer é pegar a nossa variável, né? A gente vai saber que vai ter o evento que vai fazer com que a nossa amostra pós-evento seja considerada uma amostra de tratamento. Então, para a gente fazer uma comparação com o suposto grupo de controle, a gente vai prever um contrafactual, ou seja, aquilo que deveria ter ocorrido caso o evento não ocorresse, né? Então, às vezes que a gente está fazendo uma suposição, né, sobre algo que deveria ter ocorrido. No caso, a gente pode fazer isso de diversas formas, tá? Uma delas é porque a gente tem muitas informações sobre a variável, né, que a gente está lidando e os dados antes do evento. Então a gente pode fazer uma suposição, né, do que estava acontecendo antes e o que poderia acontecer depois se não tivesse ocorrido o evento, tá? Então a gente pode usar os dados para fazer uma previsão e assim a gente saber, né, o quanto que o resultado real se desvia dessa previsão que a gente está fazendo. A gente faz isso através de três formas, né? A gente pode comparar o antes e depois do evento sem qualquer controle. Nesse caso a gente não vai fazer nenhuma previsão, né? A gente pode simplesmente comparar, né, uma mudança através de um gráfico, né?
pode até ser muito visível e dependendo do evento, né, a gente consegue ter um, um gráfico que pode exibir, né, uma mudança muito clara e fica até meio óbvio da gente fazer o estudo. A gente pode prever os valores de depois do evento usando dados antes do evento, né? Então a gente usa modelos de previsão de retornos, né, para poder fazer esse contrafactual e comparar, né, nossos grupos e depois comparar o depois do evento com algum benchmark. Então imagina que a gente tem que uma ação, né, qualquer, ela tem uma relação muito próxima com o índice, né, do seu setor ou o índice geral de mercado. Então a gente pode usar esses índices, né, para poder fazer comparações, tá? Então esse aqui seria o nosso contrafactual. Então a gente tem aqui o entendimento de como fazer o estudo de causalidade aqui de acordo com os estudos de eventos. Mas como que a gente vai propor aqui a metodologia do estudo de eventos? Esse estudo de eventos, né, ele foi meio que padronizado, né, ao longo da literatura nos últimos anos. E então a gente tem que passos, né, instruções a seguir para construir o nosso estudo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai coletar uma amostra de empresas que a gente deseja verificar o efeito do evento. Então o evento relevante aqui deve ser feito de algo não esperado. Então, por exemplo, o anúncio de uma função de uma empresa. Em segundo lugar, a gente precisa determinar o dia exato do evento e define esse dia por zero, né? Então a maioria dos estudos vai utilizar dados diários, porque assim a gente permite conseguir reduzir a quantidade de eventos, né? Então, usar o menor intervalo possível, melhor para o estudo de eventos, né? Porque imagina se a gente usar dados mensais, isso significa que a gente está ali pegando 22 dias úteis e 30 dias corridos de possibilidade de ocorrência de um evento, ou seja, a gente está tendo muito evento aí. Então, o melhor é usar dados diários. Então, defino o período a ser estudado. Então, qual a quantidade de dias ele deseja verificar antes e após o evento. Então, a quantidade de dias vai importar porque assim é feita, sim, ele evita, né, o efeito do tempo. E, portanto, o efeito de outros eventos, tá? Então, vamos pegar que a gente poderia estudar 60 dias em torno do evento. Então, a gente tem um ponto zero, né? E a gente estuda menos 30 dias antes e mais 30 dias depois, né? Então, e por que a gente coloca os dias antes e depois? Os dias antes, porque a gente tem uma amostra de dados que a gente vai fazer a comparação e a previsão dos valores do retorno. O dia do evento zero, a gente tem o dia de ocorrência do evento. E os dias posterior, a gente vai deixar de fora da amostra da previsão e vai ser simplesmente os retornos que a gente vai comparar com o que a gente está prevendo. Usualmente, né, alguns dias de estudos eles fecham os dias próximos do evento para evitar qualquer problema. Então, no caso, imagina que a gente escolheu 60 dias em torno do evento e a gente fecha menos 5 dias antes da ocorrência do evento para evitar qualquer efeito do tempo sobre a previsão dos valores que a gente vai fazer. Ou seja, a gente vai evitar usar os dias próximos do evento dentro da nossa amostra de previsão, tá? Usualmente a gente pode fazer isso também para poder evitar qualquer problema, tá? Então a gente definiu aqui a janela dos eventos e a gente pode calcular o retorno de cada um dos dias estudados. Então, para dia 60 dias, a gente precisa de 61 dias de retornos, visto que o cálculo da variação perde uma observação, tá? No 5 aqui, a gente calcula os retornos anormais de cada um dos dias estudados. Os retornos anormais aqui é simplesmente a subtração entre os reais, os dados reais, né, o retorno real, e o retorno previsto, tá? Então, o retorno anormal é aquilo que a gente não estava esperando, então por isso que é o nome retorno anormal, tá?
um ponto importante dos retornos anormais é que a gente pode acumular eles também, né? Então a gente pode acumular porque assim a gente consegue verificar o efeito acumulado do tempo do retorno, né? E assim verificar o efeito, né? O impacto que o evento fez com que ocorresse ali sobre os retornos da empresa. Por fim, a gente tem o 6 aqui, que é a possibilidade de criar testes de significância com base nos valores anormais. E assim, com os testes de significância, a gente consegue saber se as nossas hipóteses sobre o efeito ali do evento é considerado ou não. Então, como que a gente pode criar o confractual? A gente pode estimar através de alguns procedimentos, né? Ou seja, a gente pode calcular a previsão dos retornos de algumas formas. Primeiro, a gente pode tomar o retorno esperado pela média mostral, né? Ou seja, o nosso retorno esperado é constante. A gente pode usar o retorno esperado igual ao retorno de mercado, né? Aqui a gente está usando o benchmark. Então, imagina que a gente está comparando ali as ações da Petrobras com ações da Ibovespa. E assim a gente faz o uso do grupo de tratamento e controle. Retorno esperado por meio de um modelo. Então a gente pode construir um modelo usual de finanças, econométrico, de machine learning, para prever os valores da ação, do retorno da ação. A gente pode usar o modelo de mercado, né, em que a gente regride os retornos da ação com o retorno no portfólio de mercado de um índice. KPM, né, modelo de precificação, né, e 3 e 5 fatores de forma frente, tá? Então a gente tem aqui vários modelos que a gente pode utilizar. Então vamos começar com um exemplo aqui, que é as ações do Google. Em 10 de agosto de 2015, o Google anunciou que estaria reorganizando sua estrutura corporativa. Então nesse caso não seria mais Google proprietário de várias outras empresas, como Fitbit e Nest, mas em vez disso a gente teria uma nova empresa mãe chamada Alphabet, que seria proprietária, né, do Google juntamente com as outras subsidiárias. Então, como que o mercado de ações reagiu a isso? Então, para isso a gente precisa utilizar os retornos do Google, né, de maio de 2015 até o final de agosto de 2015, e a gente pega os dados do preço do índice S&P 500 para usar como medida de índice de mercado. Em seguida, a gente calcula o retorno ali para Google, né, que a gente pegou, na verdade, os preços, né, dos ambos, e também a gente calcula o retorno de S&P 500. E por que usamos o retorno aqui em vez de preço? Porque a gente está interessado em ver como a nova informação afeta o preço, então é melhor a gente isolar essas mudanças para que a gente consiga examinar, e olhar para os retornos também facilita a comparação entre ações com preços diferentes. Além disso, né, os retornos eles têm propriedades estatísticas mais interessantes do que preços para fazer previsões, tá? Já que o preço de uma ação é um random walk, e random walk a gente tem dificuldade de fazer qualquer tipo de previsão, enquanto o retorno de uma ação ele se assemelha ali a uma distribuição normal. Então a gente vai pegar os dados e verificar visualmente os retornos, tá? Então a gente vai fazer o pip install Kazoo Data para pegar os dados aqui dessa biblioteca, tá? Então a gente faz aqui a importação do Pandas, NumPy, Stats Models, Seaborn, Matplotlib, e aqui do Kazoo Data a gente pega Google Stock, os dados do Google. A gente coloca set aqui do Seaborn para colocar um efeito, um tema no gráfico, tá? Então a gente vai carregar os dados em que a gente usa aqui Google Stock, .loadpandas.data. Salvamos aqui em GOG e transformamos aqui a coluna de data em datetime, tá? Então a gente vai ter esse data frame aqui, ó. Tem a coluna de data, o retorno aqui no Google, retorno no S&P. A gente constrói aqui um gráfico do retorno no Google e da S&P, colocando, né, linhas verticais e horizontais para a gente ver o valor zero aqui e o valor de ocorrência do evento, tá? Então a gente define aqui o evento, né, 10 de agosto de 2015, tá? Que nem a gente definiu aqui. Então vejam que de fato a gente pode até verificar um ponto de mudança aqui do retorno da Google em relação ao retorno da S&P, porque se a gente verificar, ó, o retorno da Google ela possui movimentos iguais ao retorno da S&P, exceto em algum momento aqui, ó, próximo da data do nosso evento, que isso mudou.
Temos aqui também um outro ponto, né, bem claro de mudança de preço, que seria interessante até a gente investigar, né, o que ocorreu nesse dia. Então vejam, né, que aqui, quando a gente for utilizar a nossa amostra para prever os retornos, a gente já teria um problema, né, que seria um evento na nossa amostra, né, e aí já seria um baita do problema aqui. Mas a gente continuando do mesmo jeito, né, a gente tenta ignorar esse efeito aqui. Então agora a gente vai criar o estudo de eventos. Primeiro a gente precisa criar o conjunto de dados da estimativa, né, ou seja, antes de ocorrer o evento. Então a gente usa aqui a criação de um filtro para criar o objeto stData. Então a gente faz o filtro aqui, ó, dos dados da coluna de date maiores aqui que tá, se não me engano, aqui em maio, né, de 1º de maio. Então a gente pega aqui depois de 1º de maio e também antes do dia 31 de julho, tá? Então essa é a nossa janela de estimativa. Agora a gente cria aqui um conjunto de dados de observação. Então a gente faz um filtro aqui, valores maiores que depois do dia 6 de agosto de 2015 e antes aqui do dia 24 de agosto, tá? Então a gente coloca aqui dentro de obsData. Então a gente tem aqui nosso conjunto de estimativa e o de observação aqui dos dados de retorno normal, tá? Então a gente vai estimar um modelo prevendo o preço das ações com base no retorno de mercado, tá? Então a gente vai pegar o LS do Stats Models, ou seja, mínimos quadrados ordinários. A gente vai fazer uma regressão simples aqui dos retornos do Google em função aqui do retorno da S&P. Colocamos aqui parâmetro data igual stData, né, que é o nosso conjunto de estimativa, e usamos fit aqui para fazer o ajuste dentro de M, tá? Então a gente já fez a estimação do nosso modelo de mercado com base aqui nos retornos da nossa estimativa. Agora a gente vai criar os retornos anormais, o AR, tá? A gente vai criar 3 retornos anormais, um com a média dos retornos, tá? Média constante, o retorno de mercado, então a gente vai usar o S&P como benchmark, e o modelo ajustado com dados de estimativa, ou seja, o modelo aqui de regressão que a gente usou. Então vamos lá, pegamos aqui o NumPy-Min, a função, né? Usamos aqui dentro os retornos do Google, salvamos aqui GOG Return e fazemos aqui a subtração, né, dos retornos reais com a estimativa. E salvamos aqui na coluna obsData ARMin. A gente faz o mesmo para o retorno de mercado, em que a gente tem aqui o retorno da Google e subtraímos aqui o retorno da S&P para pegar o AR Market. E por fim a gente cria aqui o modelo ajustado, então a gente pega M, né, o nosso modelo, ponto predict para fazer previsão, e a gente insere aqui uma matriz de dados novos que vai ser a matriz aqui do conjunto de dados de observação. Fazemos essa estimativa e salvamos aqui em riskpred. Depois, para os cálculos do retorno anormal, a gente faz a subtração aqui dos retornos do Google e o retorno aqui riskpred para pegar a R-risk. Agora a gente pode criar um gráfico e verificar os resultados e ver, né, o impacto claro do efeito aqui do anúncio da Google e o que provocou, né, sobre os retornos anormais, tá? Então a gente tem um retorno anormal aqui, tá? E a gente vê, né, que o modelo de mercado, retorno e S&P obviamente estariam próximos, né? E a gente tem a média mostral aqui com um valor menor. A gente vê que o efeito aqui desse AR, né, ele tende a ter esse salto aqui um dia posterior, e ele tem aqui uma volta, né, ao meio que normal depois disso. Até o dia aqui 18, né, de agosto, a gente vê que ele se mantém constante até ter uma outra ponta aqui de mudança, o que provavelmente já teria outro evento ali causando o efeito de mudança, tá? Então a gente fez isso aqui tudo na mão, tá? Entretanto, a gente pode usar o pacote Event Study do Python para conseguir construir aqui o nosso modelo. Então, com essa biblioteca, né, a gente vai usar aqui um outro exemplo. A gente vai usar o impacto do anúncio do primeiro iPhone, realizado
por Steve Jobs, né, em 7 de janeiro de 2007. Então, para a gente calcular os retornos anormais aqui, a gente vai comparar o retorno efetivo da Apple com os retornos estimados e a gente vai usar o modelo de 3 fatores de Fama Friend, tá? Então a gente começa aqui fazendo uso do Pipstal Event Study, fazemos a importação do pacote e do Pandas também. Primeiro eu vou pegar os dados aqui, tá? Esses dados ele vem junto com o GitHub lá do pacote, mas eu estou fazendo uso aqui de uma opção que permite a gente pegar automaticamente aqui no Colab, tá? Então vai aparecer aqui os dados pra gente, tá? Que nem vocês estão vendo aqui. Então a gente tem essa URL, né, fornecida pela análise macro. A gente vai fazer o uso do read CSV para leitura aqui dos dados, se vocês verificarem como é que eles são. Então vejam que a gente tem aqui conjunto de dados de uma coluna de data e retornos aqui de várias empresas de tecnologia. Também temos um índice aqui, o SPY, tá? Para a gente fazer o uso. O FF aqui a gente tem os dados de 3 fatores, né? Fator de mercado, SMB e HML. Também temos aqui a taxa de juros livre de risco, tá? Do mercado norte-americano, tá bom? A gente vai fazer o uso deles. Passamos aqui para CSV, porque dessa forma aqui a biblioteca ela vai fazer a importação dos dados, tá? A gente vai instanciar a classe com esses dados aqui usando arquivos CSV, tá? Então, no caso, a gente já começa instanciando a classe aqui, fazendo uso es.single.importReturns. Então, a gente faz a importação dos retornos das empresas que a gente quer. Então, aqui a gente coloca o nome do arquivo CSV disponível na nossa pasta aqui. O mesmo para o import from a friend aqui, colocamos o arquivo e o formato da data também. Aí é só a gente criar o objeto de um evento aqui, usando o modelo adequado. Então, como a gente quer um modelo de 3 fatores de Fama Friend, a gente vai usar a função Fama Friend 3 Factor aqui. Dentro dela, a gente vai passar todas as informações para a gente criar o estudo de eventos de acordo lá com a metodologia. Então, a gente tem aqui um conjunto de dados que tem vários retornos, tá? De diferentes empresas. Então, a gente precisa colocar em Security Ticker a empresa que a gente quer. A gente quer da Apple. Event Date, a gente quer colocar aqui o dia do evento. Então a gente coloca aqui em Date Time, a data do evento. Event Window, a gente coloca aqui aquela janela, né, diante do evento que a gente deseja fazer a criação, para evitar qualquer problema de efeito do evento sobre os valores da nossa amostra de estimativa, tá? Então, menos 4 é menos 4 dias antes que a gente está fechando, e mais 19 aqui, que seriam os 19 dias posteriores que a gente vai averiguar os retornos anormais. Estimation Size igual a 300 é o número de observações que a gente vai usar para fazer esse estimativo. Buffer Size aqui igual a 30 e a gente salva em Event. Então a gente pode usar aqui o Event para fazer o uso de alguns métodos e conseguir plotar aqui, por exemplo, o gráfico de um KER, ou seja, Cumulative Abnormal Returns, ou seja, retornos anormais. Então usa o plot aqui, o AR igual a True, porque as barras aqui vão ser os retornos anormais. Então aqui a barra a gente tem o retorno anormal e a linha a gente tem o efeito do retorno anormal acumulado. Então a gente tem aqui em cinza o intervalo de confiança desses retornos anormais, tá? Acumulados no caso. Então a gente vê aqui esse retorno anormal positivo acumulado até o fim do período que a gente está fazendo a análise. A gente pode construir uma tabela com os resultados aqui das principais estatísticas, tá? Então usando o método results aqui, a gente constrói dentro aqui da função um parâmetro de decimals que vai definir os decimais de cada coluna, tá? E aqui a gente tem os valores da AR, o desvio padrão do AR, a gente tem aqui o AR acumulado, desvio padrão do AR acumulado, a estatística T
e o p-valor para saber se é significativo ou não esses valores. A gente pode criar diversos eventos, né, de uma única vez, em que a gente define aqui uma lista com o dicionário, e dentro desse dicionário a gente propõe aqui colocar chaves, né, com o nome da empresa que a gente deseja e o evento também, a data do evento. Ou seja, a gente pode colocar diferentes empresas e diferentes datas, tá? No caso, eu quero comparar, né, o efeito desse anúncio com outras empresas, né, as concorrentes da Apple, e ver, né, se provocou um efeito sobre elas também. Então a gente vai criar aqui, conforme esse objeto source, o loop para estimar esses eventos dentro da função Fama-French Trees Factor. É simplesmente um for loop aqui, que a gente está colocando dentro aqui os valores security ticker, o event date. Definimos aqui o evento window diferente, só para ver como que ocorre a mudança. E salvamos os resultados aqui em listas vazias. Depois é só a gente criar um for loop também para plotar os grafos aqui, e a gente verificar o retorno anormal acumulado da Apple, o retorno anormal acumulado da Microsoft e o retorno acumulado aqui da Google. A gente poderia fazer também a criação das tabelas para saber se esses resultados são significativos ou não. Então a gente tem aqui as referências e basicamente esse é o vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.